Brian de volta já agora contra o Figueirense. O executivo de futebol do CSA fala sobre a volta do Thiago Marques, também pode estar mais próximo do que a gente imaginava, e a situação do CSA na tabela. Será que só vencer é o suficiente para voltar ao G8? Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Vamos por partes, igual o Jack, né? Vamos primeiro falar aqui das informações, né, que passou o executivo de futebol do CSA, Jadson Oliveira, tá? Sobre a volta do Brian, nome importante, me perguntaram isso ontem, tá? Então a gente já traz aqui, o bom é que as informações vão chegando e a gente já vai conseguindo passar para vocês. Então vamos embora. E Jadson disse que Brian deve ser relacionado contra o Figueirense. Isso daqui para mim já é uma surpresa, porque eu não imaginava que o Brian já estaria apto, né? Óbvio, o Brian teve uma lesão mais tranquila, entre aspas, nenhuma lesão natural, tá? Porque ele ficou muito tempo parado, então é natural que você tenha sempre lesões musculares, né? Depois de um longo período aí em inatividade, entre aspas. Eu digo entre aspas porque ele não fica de fato sem fazer nada, né? Ele fica preparando o corpo para a volta, né? Recuperando o corpo, melhor dizendo. Então, Brian deve ser relacionado já contra o Figueirense. Uma ótima, tá? O CSA sente muito a falta do Brian, né? É a opção que o CSA teria aí no banco de reservas, pelo menos no outro jogo, que poderia ter feito alguma diferença, né? Tanto ele como o Thiago Marques. Lembremos, o reserva do Naninho hoje é Gabriel Vieira ou Danilinho, que não estão numa grande fase, né? O Gabriel Vieira teve oportunidades e até agora ainda não conseguiu abraçar. É um jogador que ainda está muito cru. Então é preciso ter um pouco de paciência, talvez, com ele e colocar já essa carga aí da responsabilidade de resolver. A gente já viu que não está dando certo. Então, isso daí, você ter a volta do Brian já é uma ótima, tá? Pra você ter esse jogador importante, nem que seja no banco de reservas, nem que seja por 20 minutos, 30 minutos. Você ter o Brian, mesmo que por um período curto, já é muito melhor do que não tê-lo, obviamente, né? E aí o Jadson atualiza sobre toda a situação do DM do CSA, né? Hoje, por mais que o Camacho tenha saído, né, antes de acabar a partida, ele não está no DM, né? Ele sentiu a perna pesada, falou que não dava para continuar, mas não foi para o DM necessariamente, né? No DM estava o Brian, Thiago Marques, Islan, Léo Costa, o volante que chegou e ainda não estreou, ele acabou sentindo e foi para o DM. E o meio-campo Álvaro, esse daí a gente já sabe que ele vai demorar bastante, né? Dirigente diz que Meia está na fase final da recuperação da lesão da panturrilha. Vamos abrir aspas aqui para o Jadson, né? Sobre o Brian, eu posso afirmar para vocês que vai estar à disposição para o jogo de domingo. Imprevistos acontecem, mas com fé em Deus vai dar tudo certo, né? Então, até segunda ordem, ele vai para o jogo de domingo. A não ser que aconteça algum imprevisto daqui para lá, né? Então bate na madeira, vamos rezar, né? Como tá falando aí com o Jadson, né? Com fé em Deus, ele vai dar tudo certo, né? Então, se nada der errado, ele vai estar no jogo contra o Figueirense. O Thiago Marques ainda é dúvida para esse jogo. E eu acho que o Thiago não vai, tá? Até pela idade também é bom você ter um pouquinho mais de cuidado. Eu sei que o torcedor vai achar ruim ter que jogar mais um jogo, né? Com o Igor Bahia que não tá tão bem assim. O Igor pode achar uma outra solução dentro do elenco, talvez o Clenison de falso 9, como ele já foi no início do ano, né? Algumas pessoas até falaram do chileno Matias Cavaleri. O Cavaleri ele já jogou de segundo atacante, se eu não tiver enganado. Aquele jogador que fica por trás do centroavante. Mas de centroavante, sim, falso 9, eu não lembro, não recordo dele ter feito essa função em algum momento da vida dele, né? Então, eu não sei se essa seria a solução. Aí só o Igor com o treinamento no dia a dia. Agora, o Clenison já fez essa função. Não acho que ele fez bem, tá? Eu acho que o CSA, quando o Clenison entrou ali, por mais que ele tenha se doado, tenha feito ali aquela movimentação e tudo mais, eu achei o time meio sem referência ali no ataque. Até pela forma que o CSA estava jogando, né? O CSA foi montado para ter aquele centroavante, seja Igor Bahia, seja Thiago Marques. Então, vai ter que ter uma adaptação para caso o Igor não sinta confiança de usar o Igor Bahia. Com o Igor em campo,
a gente espera que ele melhore, mas que nas últimas rodadas ele vem muito mal e parece que a confiança, a cada momento que passa, a confiança vai saindo mais. É difícil até para a cabeça do próprio jogador você insistir. Então, vamos ver qual é que vai ser a solução do Igor Magalhães. Já repito, com o Igor Bahia em campo, por mais que eu tenha as minhas críticas ao desempenho dele nos últimos jogos, eu vou torcer para que dê certo. Mas, né, a gente precisa dessa resposta dentro de campo do jogador também, tá? Para o próximo, ele estará à disposição porque já está sem dor. Então, aqui é ótimo. O Thiago Marques já está sem dor, então já é um avanço, né? Então, seria contra o Londrina, fora de casa. Importante, tá? Mais um jogo de 6 pontos, né? Está fortalecendo no período de transição. Formou o dirigente que foi mais pessimista em relação aos outros dois jogadores. Álvaro é um caso mais demorado, assim como Islam com a lesão que vai demorar um pouco mais. E aqui eles colocam, né, o CSA volta a campo no próximo domingo, às 16h30, contra o Figueirense no Rei Pelé, com 17 pontos. O time alagoano ocupa a 9ª posição na Série C e luta para retornar ao G8. E vai ser o próximo tema agora, mas já trazendo uma atualização, né, do caso do zagueiro, né, o zagueiro Jackson, que a gente fez um vídeo aqui, vai estar aqui em cima, né, no final desse vídeo, para vocês conseguirem acompanhar, mas ele deve chegar amanhã, quinta-feira, dia 17, né? E segundo informações do Severo Oliveira, à tarde ele já treinaria, né, pelo CSA. Então, a expectativa é que ele esteja à disposição contra o Figueirense também. Se vai ser titular ou não, aí a gente não sabe, até porque ele vai ter pouco tempo de treino, mas que ele vai estar à disposição e, segundo o Severo, ele deve ser relacionado, aí joia, né? Ajuda o CSA nessa situação, né? Porque Islam está machucado e aí o Jackson é a primeira contratação do CSA, né, nessa janela de transferências. Assim que o clube anunciar o jogador, a gente vem aqui e faz o raio-x da contratação daquele jeito que vocês já conhecem, para a gente poder apresentar o jogador a vocês e fazer aquela análise, né? Como é que ele encaixaria aqui no time do técnico Igor Magalhães, se vai ser titular, se vai ser reserva, enfim. Mas notícia boa, Brian Brito de volta para o CSA, né? De volta a campo, não sei se como titular, como reserva, quantos minutos ele vai poder jogar, mas já contra o Figueirense nesse domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Um baita de um reforço do CSA. Esperemos, né, que dê tudo certo. Mas aqui falando de Centro Esportivo Alagoano, né? Porque a gente falou até um pouco no pós-jogo, que o CSA vencendo o seu jogo contra o Figueirense poderia voltar, e pode realmente. Vencendo o jogo, o CSA pode voltar ao G8. Só que não depende só dele. Agora começou a ficar mais complicado, porque tem sim alguns confrontos diretos, mas se a gente for olhar direitinho, o CSA mesmo tendo confrontos diretos, ele vai ter que torcer pelo menos por um tropeço, um empate, né, de algumas das equipes. Uma delas é o Floresta, né, que vai enfrentar a Ponte Preta. O CSA vencendo, ele vai a 20 pontos. O Floresta hoje tem 19. Com o empate, o CSA vencendo passaria o Floresta, né? Passaria o Floresta por causa do saldo de gols, né? O CSA, inclusive, tem um saldo de mais 3, né? Um saldo até bom. É até maior do que o da Ponte Preta, inclusive, né? Que só tem 2. É maior do que o do Ipiranga, que tá com 0. O próprio Floresta, que tem 0, né? O CSA venceria 5 vitórias, empataria no primeiro critério de desempate, mas no segundo, o CSA passaria o Floresta. Então, é torcer pelo menos por um empate do Floresta, que joga no sábado. Então, o CSA já vai jogar sabendo o que é que precisa, se só depende dele ou não, tá? E, obviamente, que a gente vai falar sobre isso no decorrer aí da semana. O próximo confronto direto é o Ipiranga e o São Bernardo. O Ipiranga é um time que já tem 20 pontos, então o CSA não passaria de forma alguma. Agora, vencendo, o CSA colaria muito. Aqui, lembremos, o intuito do vídeo é falar do CSA entrar no G8, né? O que precisa para entrar no G8. Então, aqui, uma derrota, por exemplo, do Ipiranga, né? O CSA não o passaria, porque por causa do número de vitórias. O CSA só tem 5 e o Ipiranga já tem 6. A importância de vencer os seus jogos aí, né? Agora, um empate do São Bernardo, né? O CSA passa, né, dependendo do saldo. Aí passaria o São Bernardo, que hoje tem saldo de 6, tem um saldo de 4, em caso, obviamente, de um empate, né? Isso é o certo, a certeza, né? Mas óbvio que tem outros critérios de desempate aí, enfim, tem cartões, tem gols pró, né? Apesar que o gols pró o CSA tem mais do que o São Bernardo. Aqui é para pelo menos um empate. Ipiranga e São Bernardo, pelo menos um empate. Teria que ter um tropeço do São Bernardo, já que
o Ipiranga, o CSA não consegue passar por conta do número de vitórias. O Caxias e o Náutico é a mesma situação. O Caxias já disparou já, então o CSA com a derrota do Caxias não tem como o CSA ultrapassar, né? É torcer por uma derrota ou um empate do Náutico. O Náutico empatando e o CSA vencendo o seu jogo, aí passa de toda forma, né? Lembrando que o Náutico, ele ultrapassou o CSA, né, no saldo de gols. O saldo do Náutico é de mais 6. É só isso, o Brusque vai pegar o Retrô, fatalmente vai acabar vencendo, né, pelo desempenho do Retrô, e jogar contra o Brusque lá é muito difícil, né? Um campo sintético, se eu não estiver enganado, né? Mas essas são as chances que o CSA tem, né? É torcer por um tropeço desses times que estão aqui mais próximos, né? Pelo menos um empate. E aqui a situação é, existem confrontos diretos entre integrantes do G8. Só que isso não é determinante para o CSA entrar de certeza em caso de vitória. Não, o CSA vai ter que vencer e torcer por pelo menos um empate aí dos seus concorrentes mais próximos, seja Floresta, São Bernardo, Brusque ou Náutico. Então é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Hoje um vídeo mais informativo mesmo pra gente atualizar, né, o Centro Esportivo Alagoano, as coisas do CSA e também da competição, né? Pra gente já trazer aqui como é que está hoje o cenário do clube, né? O CSA saiu do G8 e viu a sua entrada já ter um pouco mais de dificuldade. É preciso vencer a próxima rodada contra o Figueirense para de novo entrar no G8, mas obviamente agora vai ter que torcer também, além da vitória, vai ter que torcer para que os seus concorrentes mais próximos acabem tropeçando. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.